O Brasil está agora com essa votação em trâmite se os votos das próximas eleições serão auditados ou não auditados. É preciso, faz falta isso? O Brasil precisa disso? É o momento de ter esse tipo de discussão no Brasil? Olha, Valber, esse tipo de discussão, ele é recorrente, na verdade. Nós, quando eu digo nós, o Brasil, discutiu esse assunto em 2015, aprovou uma lei em 2015, a então presidente da República, Dilma Rousseff, vetou essa lei e o Congresso derrubou o veto dela. Portanto, a lei entrou em vigor, que permitia a impressão do voto, porque a forma de auditar o voto vai ser através da impressão. A pessoa, depois eu posso explicar mais detalhadamente. E a presidente então vetou, o Congresso derrubou o veto, e quando o Congresso derruba o veto, a lei entra em vigor. Mas o Procurador-Geral da República, da época, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal derrubou essa lei dizendo que ela era inconstitucional. Mesmo assim, o Congresso voltou a discutir o assunto através de uma proposta de emenda à Constituição, porque aí fica mais difícil do presidente vetar. Aliás, o presidente não tem como vetar a emenda à Constituição. O Supremo também tem mais dificuldade de dizer que uma emenda à Constituição é inconstitucional. Até fazem, mas isso é muito raro. E essa medida foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas não avançou no Senado Federal. Então, nós já discutimos isso em 2007, depois essa PEC, a PEC 182, é de 2007, discutimos em 2015 e agora voltamos a discutir novamente o assunto. Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada no ano recentemente, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, e nós estamos aí na iminência de votar ou não. Votar ou não depende, obviamente, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, pautar. Mas fato é que há uma reclamação das pessoas, há uma reclamação de uma parcela significativa da sociedade que tem desconforto com a urna eletrônica. Eu particularmente, não discuto se sou a favor ou se sou contra. É óbvio que nós vamos, no momento oportuno, se ela for pautada, votar a favor, porque já votamos nestas duas outras ocasiões a favor. Em 2015, se as pessoas forem lá no site da Câmara e observar como votou o partido, o Republicanos na época chamava PRB, vai ver que 100% dos deputados presentes votaram a favor da mudança e da impressão do voto. E também votaram a favor da derrubada do veto da presidente. E também votaram a favor desta PEC que foi discutida também na Câmara dos Deputados. Eu tenho essas informações, vou até compartilhar depois nas minhas redes sociais. Agora, o que se tem que discutir é necessário ou não é necessário você ter um voto auditável ou um voto impresso? Eu, particularmente, acompanho isso muito de perto e eu gosto de citar o exemplo. Eu tenho o nosso partido, meu partido, que eu sou presidente nacional, tem um senador da República eleito por Roraima e ele ganhou a eleição por apenas 426 votos de diferença do terceiro colocado. Foram 2 vagas em 2018, só para lembrar, do Senado. Então ele teve apenas, repito, 426 votos a mais que o terceiro colocado. Só que o terceiro colocado era um senador que já tinha mandato há 24 anos e considerado um dos homens mais poderosos da República. Eu não vou dizer o nome aqui por uma questão de ética, mas é muito simples de você descobrir. É só você buscar como foi a eleição do Senado em 2018 no estado de Roraima. Então eu pergunto, se fosse defraudado, tendo esse homem o poder que tinha e os recursos que tinha, será que ele não teria desviado 500 votos a menos para o nosso senador, para que ele pudesse ser o eleito? Vou dar mais um exemplo, se você me permite, para concluir. O nosso bispo, também bispo da nossa igreja, Marcelo Crivella, ele foi reeleito senador no Rio de Janeiro, em 2010, com uma diferença de apenas 100 mil votos. 100 mil votos no estado do Rio não é muita coisa. Para o terceiro colocado, que foi um político tradicional, um político muito poderoso no Rio de Janeiro, já faleceu, chamado Jorge Pisciani. Quem acompanha a política do Rio de Janeiro sabe quem foi Jorge Pisciani. Eu pergunto, se a urna fosse realmente defraudável, como se propaga, será que o Jorge Pisciani, com o poder que tinha,
com os recursos que tinha, não teria manipulado para ganhar a eleição e o Crivella não ter ganho a eleição? Agora, se existe uma dúvida, e ela existe na população, então que tenha-se mais transparência. É melhor ter mais transparência, é melhor ter mais provas, é melhor ter mais ferramentas do que permanecer a dúvida. Saiu muita notícia há 15 dias atrás, aproximadamente, e até hoje eu sou cobrado nas redes sociais sobre esse posicionamento, porque eu participei de uma reunião com mais 10 presidentes de partido, foram 11 presidentes de partidos. E nesta reunião, nós discutimos vários assuntos da política e também, obviamente, discutimos esse tema do voto impresso. E a imprensa só repercutiu a questão do voto impresso. E aí se propagou essa notícia de que eu e o partido estávamos contra o voto impresso. Mas nós temos aqui a PEC 182 de 2007, que eu falei que foi votado no Congresso Nacional. E tem aqui também aquela lei que eu falei que nós aprovamos, aprovando o voto impresso, e a presidente Dilma, ela vetou. E aqui nós temos a votação, aqui a letra está um pouco maior, nós temos aqui a votação, todos os deputados do PRB, na época o republicano se chamava PRB, votaram não. Esse não aqui não é não à proposta, é não ao veto. E nós derrubamos o veto da presidente, e a lei entrou em vigor e passou a ter a possibilidade de imprimir o voto. Só que o Supremo, depois disso, depois que nós aprovamos isso, o STF declarou inconstitucional a impressão do voto pela urna eletrônica. Então, isso já foi aprovado. Só que a presidente vetou, o Congresso derrubou o veto e o Supremo, então, derrubou a lei. 3 ocasiões, o partido majoritariamente votou a favorável. Por que votaria contra agora? Seria incoerente.